Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente por indicação do meu irmão a respeito de qual que é o nome mesmo? A respeito de. É como se fosse autoajuda, só que é uma autoajuda de muito tempo atrás. Não é essas moderninhas, não. Mas esse livro ele foi editado em uma linguagem mais moderna, porém é sobre autoajuda para fazer amigos e influenciar pessoas em um sentido de, é, de beneficiar o indivíduo é, em relação de de conhecer pessoas e dar a capacidade a elas, acreditar nas pessoas para que elas possam, a partir desse acreditar, mostrar os seus potenciais, né? Porque a pessoa só vai mostrar potencial para a gente se a gente mostrar acreditar nela. E às vezes a linguagem do acreditar ela precisa de níveis de aprofundamento, né? Não é de qualquer forma que qualquer pessoa acredita em nós. Existem maneiras de formatar o sentimento da pessoa, essa recepção dessa pessoa para com você, para com que ela converta o cérebro dela no sentido de acreditar em você e demonstrar nesse acreditar uh, um envolvimento e até uma mostra de, de suas capacidades, ou seja, revelar-se para você. E às vezes revelar-se para nós não é um simples ato de tirar a roupa, né? Não é um simples ato de tirar as coisas. Revelar é, é, é muito mais e pode ser muito mais que isso no sentido de até mesmo dar ajuda, né? Então, olha só, revelar, eu posso revelar para você te dando ajuda ou fazendo o máximo possível para te ajudar com aquilo que eu tenho, revelando a você os segredos do meu sucesso, os conhecimentos do que eu tenho para colocar você em carga, carregar você dessas munições, né? E aí o autor desse livro, ele vou mostrar para vocês aqui, esse camarada aqui, ó, Dale Carnegie, Dale Carnegie ou Dale Carnegie, né? Falando em português. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse nome não é um nome que, modéstia à parte, nós, seres humanos, estudantes do ensino médio, né? Estudantes, estamos hábeis para aprender, né? Nenhum ensino médio
dão livros assim para nós. Eles fornecem literatura para formar gosto no leitor e tal. Só que quando a gente sai do ensino médio, né, e a gente vai para o ensino social, que é o trabalho ou a sociedade mesmo, né, fica sendo desafiador conviver com várias classes, né? Então, no ensino, na escola, a gente convivia com, sei lá, 10 classes. E às vezes dessas 10 classes, 2 eram da sua série, 2 eram da série acima da sua, 2 eram acima da sua, por exemplo, 2 da quinta série, 2 da sexta série, 2 da sétima série, 2 da oitava série. E aí, por exemplo, isso, e 2 do nono ano, né? Opa, 2 do nono ano. E aí, isso era uma escola para você, isso era uma estação, isso aqui era uma sociedade, em um modelo muito pequeno. E isso fez você crescer e ser acrescentado desse cercado que cresceu em você. Então, essa planta de ensino é um método radicalizado de inteligência formativa. Então, isso forma o caráter a partir da informação que um corpo expecta, um corpo reage frente a essa sociedade, reformatando esse corpo e trabalhando em classes ou em sociedade de sua classe para as demais classes, até ser desenvolvido em escala, né? E sair da escola para um universo de classes, né? Vejam só, a sociedade ela é atualmente um universo de classes. Quais classes? Classes trabalhadoras. Então, toda essa relação nos levou a uma classe, pertencer a uma classe trabalhadora, né? A conviver com a sociedade e os seus modos. E aí, o que acontece? Sempre tem alguém que já trabalhou o seu trabalho. Por quê? Porque você pega de alguém, né? Pegamos um trabalho de alguém. Ah, Abner, mas eu não posso começar o meu trabalho? Pode, mas o seu trabalho, por mais diferente que seja, ele descende de ideias, de trabalhos, de alguém, né? Eu não estou poupando os meus erros em português, tá ok? Porque eu não estou preocupado com o português propriamente dito. Então, descende de ideias de trabalhos de alguém, né? De trabalhos de alguém. Ou seja, né? A comunicação é uma constante. Por quê? Porque
é comum descender, né? É comum ser herdeiro, herdar, né? É comum. E esse é comum nos faz comunicar e saber o que nos espera. Como que a gente sabe o que nos espera? A partir dos detalhes das resultantes da comunicação de quem operava anterior a você. Então existe uma ópera de atores trabalhistas. E eles revelam para nós os problemas que nós precisamos lidar. Alô, pai. Alô, mãe. Tamo junto, né? E aí, a gente tem esses pais e essas mães em todos os universos de comunicação. Para todas as comunicações, para todos os trabalhos, a gente tem um pai e uma mãe que são padroeiros, né? São padrões dos trabalhos das áreas de guerreiros, né? Padroeiros. E bom, e aí a gente tem digamos assim, essa moldura para seguir, né? Essa imagem emoldurante para seguir. É para nós um orgulho, é para nós um desafio e é para nós também aquilo que a gente chama de obediência. E às vezes a obra da nossa vida é ler com atenção a obediência ou a desobediência dos pais e das mães para tentar sermos mais obedientes possíveis. Porque a obediência é o sucesso nosso. É o sucesso garantido. Cara, não tem ninguém que vai falar com você, ninguém pode falar com você que se você for obediente, você não vai ter sucesso na vida. Ninguém. Porque essa é uma frase desarmônica. Essa é uma frase que não tem harmonia. Essa é uma frase que desafina e desafia o universo primo, né? Primo de primeira ordem, de primeira classe, de primeira instância do organismo que luta para se obedecer. Ele luta como um goleiro, né? Tentando evitar, tentando distrair as bolas, as tentações, tentando não deixar as tentações que não são temperárias, que não são harmônicas, fora desse gol. E aí, para equilibrar esse ego, né, que representa para nós os impulsos de desejos de instantes, a gente faz contas dos instantes para ver se realmente esse desejo é um desejo verdadeiro ou é só um apelo de um momento, de uma ordem, de um choro que foi expresso em você por desarmonia em sociedade de trabalho e comunicações, né? Existem esses riscos operários, né? Quando você escuta uma música de choro de um colega de classe, você às vezes chora por ele e esse choro desafina você, né? Bom, voltando aqui, né? Então, cara, agora a gente vai colocar a amizade, né? A amizade. Só que na amizade você tem um universo de amigos. Cara, e todos eles são bons.
e todos são bons. E você sabe que eles todos são bons, porque todos eles são capitais, todos eles são granas. São granas, são dinheiro, são explosões para o seu organismo, são conhecimentos, são sabores. Todos eles são desejáveis. Quanto mais amizade a gente tem, melhor. Isso é o que o organismo sente, né? A curiosidade em ser amigo de todos. Só que não dá para ser amigo de todos. Quer dizer, em religião, em Deus dá. Só que num universo de limitações, você precisa de aprender a encontrar com amigos harmônicos. Ou seja, amigos que entendem você, né? Ajudam você, compreendem. Por quê? Porque as pessoas em sociedade de trabalhos, muitas das vezes, quando se apresentam para outras pessoas, elas produzem em primeiro instante, né, um certo desconforto, um certo risco, medo. Elas demonstram desconhecimento. E quanto mais conhecimento a pessoa tem da outra, mais amizade ela tende a aderir. Então, existe uma coisa de desconhecimento do outro e uma coisa que chama conhecimento prévio. O que é o conhecimento prévio? Opa, se você gosta de futebol e eu gosto de futebol, nós temos conhecimento prévios de futebol. Compartilhamos o mesmo conjunto de conhecimentos, logo eu consigo falar alguma coisa de futebol e esperar de você uma resposta. Agora, quando eu falo alguma coisa e você não tem que me responder, você tem desconhecimentos. E esses desconhecimentos faz com que eu creia que eu não conheço você, e esse desconhecimento chega a ser um risco e se torna para mim desafiador, né? Alguma coisa assim. Então começa a entender que existem níveis de considerações um para o outro, e isso que faz um bandido às vezes não atacar um cidadão, né? Ou um vendedor não passar a perna nenhuma pessoa, né? Ou vice-versa, né? É isso que faz as pessoas se encontrarem, né? Se equilibrarem e criarem uma árvore de amizade, né? Uma semente que mantém firme o elo de amizade, né? Esse contrato entre irmãos, né? Tá vendo? Então, desde muito tempo, esse camarada, o Dale Carnegie, né, o autor desse livro, ele entende que fazer amigos é uma coisa que deve ser praticada, porque existe uma arte de fazer, existe uma forma de fazer amigos, e essa forma de fazer amigos está ligada a se tornar conhecível por os outros. Então você começa a entender que você precisa de se tornar reconhecível, né? Você precisa de fazer com que o outro te conheça. E aí você entra na sociedade do espetáculo, ou seja, o eu
sou disso, disso, disso. Pode escolher qualquer um desses que eu vou operar, eu vou comunicar com você e vou ajudar você nisso. Logo, se eu sou de médico, pode me dizer qualquer dor aí que eu vou operar. Se eu sou advogado, pode reclamar qualquer coisa que eu vou, né? Eu vou operar. Se eu sou engenheiro, pode falar de qualquer conta aí que eu vou descontar, né? Digamos assim. Começa a entender que esse eu sou faz com que a gente tenha identidades sociais. Porque eu poderia ser médico, advogado, engenheiro, empresário, programador, cientista, só que dentro de de uma consciência de identificação e prova disso, eu preciso me render a um título universitário para fazer com que eu me torne amigo das pessoas que precisam de amigos médicos, amigos advogados, amigos engenheiros, entendeu? E elas possam pagar por essa amizade, porque agora a amizade ela vale osa. Se você usa, né, quer dizer que você dá valor. E se você dá valor, um dia você paga, né? Só que a gente tem várias moedas, várias formas de pagar, né? Porque pagar é tempo, né? Já que tempo é dinheiro, tá entendendo? Então, o que o livro traz para nós? Ele não vai falar assim, ó, você faz amigo assim, assim, assado. Ele traz várias influências, várias experiências de comunicações, né? E o Dale Carnegie estudou e ele aprendeu formas de fazer as pessoas entrarem na inspiração dos seus pensamentos. Imagine que o seu pensamento, né? O seu pensamento, ele é uma corda que fica batendo, né? E aí, essa corda que fica batendo, né? Vamos dizer que tem aqui, ó, cara que tá segurando a corda e outro cara que tá segurando a corda, né? E aí, essa corda aqui, ó, ela tá batendo. Ela faz esse movimento aqui, ó, e bate no chão, bate no solo. Beleza? Para a pessoa entrar aqui, ela precisa de anotações, né? Ela precisa de anotações. E dessas anotações, ela precisa seguir as anotações. E o que ela anota? O que a pessoa que está aqui, ó, eu tô aqui e eu quero pular essa corda aqui, ó. Eu quero entrar nessa corda, já que essa corda é o seu pensamento. Eu quero entrar nessa corda e pular nessa corda. Eu quero que você pense em mim. Ou pense
ou eu possa ser parte do seu pensamento, né? Uma vez que eu tenho uma proposta para você, imagina que eu sou uma proposta. Sou uma proposta, né? Nesse modelo de lógica. E aí eu tô anotando você, que você bate a corda em um tempo, em um período, em uma força, né? E tudo isso, todo esse conjunto de caracteres foi anotado por mim e não só anotado, mas eu agora me comporto, eu me descomporto com base nesse caráter, nesse caractere. Então eu assumo o seu caráter de bater corda, de bater a corda. E logo eu me convido a entrar e você continua batendo a corda e de repente eu entro, estou pulando a sua corda e você está me observando e eu estou observando você. E aí de repente você muda um pouco o caráter, só que como eu estou bem ligado no seu caráter, eu percebo muito rápido e mudo também. E aí você começa a observar que eu estou disposto a mudar e eu estou disposto a assumir o seu caráter. Logo, você me cumprimenta como um amigo, né? Você começa a acreditar em mim porque eu tenho potencial para ser acreditado por você, por caracterizar você, por desenvolver o caráter seu em mim. Entenderam? E aí o que acontece? Ele fala que existem passos para fazer com que a pessoa, essa pessoa aqui, ó, na comunicação, a partir da comunicação, a pessoa sinta essa sua potência, né? Potência de desenvolver esse caráter, de desenvolver o caráter da outra, né? Logo, se o pensamento da pessoa é o caráter dela, é como se ela estivesse falando, ela faz a oração e ela vê em você o caráter dela, né? É como se ela desenvolvesse em você uma forma de caracterizar o pensamento dela. Então você é a solução para ela desse caráter. Ela consegue ver, ela consegue admirar em você um amigo. E sabe como é que você conquista isso, né? É a partir de um diálogo. Ele diz assim: você não deve discutir, né? O que é discutir, né? Não discuta com o outro. Discutir é você inviabilizar o caráter da outra, né? É você discutir, inviabilizar, né, algo, o caráter da outra. Então, quando você inviabiliza o caráter da outra, você começa a discutir com ela, né? Você corta a pessoa, corta elementos do caráter da pessoa. Vamos dizer que o caráter da pessoa, nesse sentido físico aqui, ó, de expressões físicas, é isso daqui, ó. A, B, C, D.
E aí você começa a discutir com ele e fala assim, não, mas eu concordo com A, concordo com B, mas eu discordo com C e com D. Eu não assumo esses caráteres aqui. Para mim, só esses caráteres valem. Aí ele vai começar a falar assim, não, mas o C é importante, o D é importante. E você, não, não é importante. E aí você começa a discutir. Então não é bom discutir. Também não é bom dizer que a pessoa está errada, né? Não diga, você está errado, né? Por mais que a pessoa esteja errado, você não deve ser alguém que revele o erro da pessoa de forma fria. A pessoa, ela precisa de ser levada, ela mesma, ela que deve ser a... ela que deve se auto-indicar nesse sentido, né? Você deve também admitir seu erro, né? Quando você estiver errado e ser amigável, né? O que é ser amigável? É quando você divide as coisas, você deixa a pessoa falar, você fala de uma forma temperada, né? Você não grita com a pessoa. Ser amigável é dar licença, fazer coisas assim. Então, tudo isso aqui que a gente falou está no livro e tem exemplos, né? Existem exemplos no livro e isso faz a gente refletir, né? Porque, veja bem, se ele coloca fazer amigos, olha, ninguém faz outras pessoas, né? Você não faz pessoas, você faz que as pessoas confiem em você. Então, amigos seria no sentido de fazer as pessoas confiarem em você. Ou seja, você é um cofre, né? Um cofre para as pessoas, né? E aí nesse cofre aqui, as pessoas podem depositar os seus pontos, né? Então você é cheio de pontos de pessoas. Então você é cheio de pontos, tá vendo? Isso quer dizer amigo, né? Ou seja, quantos amigos você tem? Quantas pessoas te procuram para colocar os seus pontos e conversar com você, né? Mais ou menos isso. Então, o que mais que a gente tem, né? Ele fala assim: a gente deve evitar discutir, nunca diga você está errado, se estiver errado, admita seu erro, tente começar sendo amigável com as pessoas, elogiando. Sempre quando você conversar com pessoas, observe, né? Observe possíveis elogios, né? Pratique ver as coisas, as coisas em um universo amigável, né? Então, utilize essa modulação de orientações sensitivas, né? A sensibilidade do outro deve se importar para você, né? Vamos anotar isso aqui, ó. A sensibilidade do outro deve ser importante para você.
Por mais que você não entenda muito bem esse tipo de sensibilidade, você demonstra interesse de conhecer. Aí, que tipo de sensibilidade é essa? Às vezes você não tem nenhuma literatura para entender esse tipo de sensibilidade que a pessoa está tentando comunicar com você, mas ela percebe em você um potencial de amizade, e aí ela testa você com uma sensibilidade muito difícil que você não é sensível. Só que se você perceber que é uma sensibilidade, você ora por ela. Como que você ora? Você tenta otimizar o caractere dessa sensibilidade descrita pelo seu possível amigo, pela pessoa comunicante, e você desvela uma porção de interesse sobre ela, né? Faça com que o outro diga sim imediatamente, né? Ou seja, como que a pessoa vai dizer sim? Você tem que oferecer à pessoa a melhor proposta. Então, se a pessoa fala com você, nossa, eu preciso de fazer isso, aquilo, mas eu não tenho, né, isso, aquilo para proposta, você fala assim, ó, eu cubro a proposta, e se você está com muita dificuldade, eu faço de graça. Porque nunca é de graça, né? A graça é momentânea, porque existem graças que são eternas, ou seja, existem coisas que você faz de graça agora que se tornam amizades eternas. Você está entendendo? Então, você tem que cobrir a proposta. A proposta é como se fosse algo que a pessoa precisa para dormir bem. Se você é um amigo dessa pessoa, você vai cobrir a proposta, você vai cobrir essa coisa para que seu colega durma bem, né? Você vai ajudar o seu amigo a dormir bem. Deixe o outro falar a maior parte da conversa, né? Então, a fala ela é muito importante, segundo o Dale Carnegie, né, autor desse livro. Então, deixar o outro falar é você tomar conhecimento do lado ativo do outro, né? Então, o momento de fala do outro é o lado ativo do outro, é o outro procurando equilíbrio. Não só o equilíbrio, mas mantendo o equilíbrio. A forma de manter o equilíbrio do outro é a forma com que o outro estabelece equilíbrio ou até se carrega para estar em equilíbrio. Como um aparelho, né, que precisa de cargas para estar em atividade quando você opera ele. Então é a bateria da pessoa. Quando a pessoa fala, você permite que ela mostre para você aonde ela está procurando o equilíbrio, aonde na pessoa está desequilibrado. Então, onde está desequilibrado em você? Aí a pessoa está falando e você consegue ver aonde que está desequilibrado. Como se fosse um exame de eletrocardiograma que você consegue detectar eletrocardiograma talvez com ultrassom, né, para você identificar talvez as áreas
onde o coração está em desequilíbrio a partir de um lado emocional, né? Quando eu falo X, o coração fala se desequilibra. Então, esse X aqui é um problema. A gente precisa equacionar esse X para que esse X seja igual a algo e esse algo possa ser destruído. Certo? Então, é mais ou menos isso. Falar é um exame, né? Você consegue examinar a fala das pessoas, por isso deixa as pessoas falarem. Deixa a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Então, se a pessoa sente, né, que a ideia é dela, ela vai cuidar da ideia. E se essa ideia é um elo de amizade entre você e ela, se a pessoa cuida desse elo, ela investe nesse elo, ela investe nessa ideia e ela investe na amizade, né? Elo de amizade. É como se fosse um animar por estar junto. Olha que bonito, né? Então, o elo de amizade pode ser um animal, pode ser um cuidado das ideias para fazer com que você mantenha sendo amigo e mantenha acreditando e consolidando a operação desse agente na sua vida. Tente enxergar as coisas do ponto de vista do outro. Ou seja, isso é muito difícil, né? O ponto de vista do outro. Então, para você enxergar, as coisas pelo ponto de vida, as coisas pelo ponto de vista do outro, você vai precisar de processar as informações a partir da narrativa que o outro enaltece. E como que é essa narrativa? Vamos ver. A narrativa, ela é como se fosse o gênero da vocação, da voz em ação. Vamos dizer assim, que no cinema a gente tem os gêneros do trabalho cinematográfico. A gente tem o drama, a gente tem a comédia, a gente tem o terror, a gente tem o romance. E vamos assim, para esses gêneros a gente tem subgêneros que desesportam combinações entre eles, assim como as cores, né? A gente tem as cores primárias e as cores secundárias, que são combinações das cores primárias. Ora, então, se a gente tem uma vista, a gente tem combinações de vistas, a gente tem os pontos que combinam as vistas e eles estão dentro da narrativa ou da comunicação em que o outro diz. Se você consegue identificar essa fibra, essa voz, essa entonação, e você consegue entrar nesse meio de oralidade e fazer o esforço para exportar
da sua resposta um sentido que mantém essa personalidade de voz ativa, você consegue enxergar no ponto de... A pessoa consegue perceber que você enxerga as coisas no ponto de vista dela, porque o ponto de vista dela está vestido dentro dessa lógica, dentro desse raciocínio e dentro dessa modulação oral, né? Logo, você captura o espírito e consegue até mesmo drenar esse espírito com base nas respostas de acordo com o mesmo, né? Então, às vezes, enxergar as coisas não é só emitir uma resposta inteligente e, por exemplo, a pessoa fala assim: caraca, eu tô precisando muito de sua ajuda, mano, e tal. Aí você vira e fala assim: tudo bem, eu posso te ajudar. A pessoa, ela não vai confiar em você, ela não vai despertar em você uma amizade, ela não vai crer que você vai emitir uma ajuda para ela, porque você não acordou, você não viu ou fez esforço para ver no ponto de vista dela. Agora, se você chega assim, se a pessoa chega assim: caraca, meu, eu tô precisando muito de sua ajuda, aí você olha para ela: oh, tudo bem, o que você tá precisando, cara? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Ou seja, a pessoa vai falar assim: cara, essa pessoa se desmontou para se remontar em mim e me atender. Eu posso confiar nela. Tá entendendo? Por quê? Porque todos sabem que as pessoas, elas têm potencial de renunciar a si mesmo e denunciar a mim, ao outro, denunciar ao outro com base na informação que o outro traz. Só que tem muitas pessoas que são trancadas, que renunciam esse afeto, essa reconstrução do outro em si. E aí o outro chega: caraca, meu, tô precisando muito de sua ajuda, cara. Você pode me ajudar? Aí o outro fala assim: mas o que você tá precisando? Agora, sabe? Eu tenho que ver, né? E aí, tipo assim, se eu tivesse filmando um filme e eu falaria: não, corta, faz de novo. Aí eu chego, cara: caraca, meu, tô precisando muito da sua ajuda, cara. Você pode me ajudar? Aí o outro fala assim: o que você tá precisando, cara? O que eu posso fazer? É muito sério. Aí eu falo assim: beleza, pode seguir. É isso mesmo. Boa, né? Isso é assistível. Isso é saudável. Isso é humanidade, irmandade, né? E aí a gente tem muito disso, essa repressão, como em dados de diagnóstico psicológico, né? Com constrições psicológicas. Muitas pessoas, muitos doutores personalizam esse tipo de vaidade, esse tipo de inviabilidade do outro, de se doar nesse sentido, né, de humanidade, homenagem, como doenças psicológicas. E às vezes nem é, né? Às vezes é uma inanição, uma falta de recreação, de brincadeira, né? Você precisa de construir esse tipo de raciocínio no outro, né? Você precisa de colocar o outro para esse tipo de assistência, dizer ao outro que isso é bom, né? Porque se você faz isso, você recebe isso, né? Por quê? Porque as pessoas aprendem, né, recebendo, né? Elas amam receber
isso, né, normalizar essa recepção para dar ela, né, para ter coragem de dar ela, né, para você chegar e falar com verdade, com veracidade. Você chega assim, oi, tudo bem? Aí a pessoa fala assim, uhum, uhum. Aí, caraca, é melhor nem conversar com ela. Aí a outra chega, oi, tudo bem? Oi, tudo bem sim, e com você, né? Aí já, aí já a pessoa ela consolida-se, ela vê no ponto de vista da outra, entendeu? Ela investe nesse ponto de vista, ela não desafina o outro segundo a sua imersão, né? E demonstre compaixão e compreensão com as ideias do outro, né? Ou seja, demonstre compaixão e compreensão. E aí, às vezes, o camarada chega para você, cara, né? Eu estou sentindo. Ele começa a conversar com você, estou sentindo uma certa vontade, eu estou sentindo vontade de tomar sorvete, né? Aí você vira pro outro e fala, cara, que ideia idiota, não tomar sorvete num frio desse, né? Cara, que compaixão que você teve, que compreensão que você teve. Você pode responder assim, você tá, cara, tô com vontade de tomar sorvete. Aí você vira e fala assim, é mesmo? Nossa, sorvete é muito bom, né? É... E aí você demonstra compreensão, né? Você pode até mesmo falar assim, você quer ir lá? Eu te acompanho, alguma coisa assim, né? E tem outras ideias aqui que ele, que ele coloca também, né? Que eu anotei. Vamos passar para elas. Não critique o outro, não condene, não reclame. Vamos lá. Não critique, porque você não consegue saber por, por que você critica o outro, né? Por que você está criticando, condenando ou reclamando do outro. Ou reclamando, né? Não, se você magoar alguém, não muda nada. Às vezes você quer mudar a pessoa porque a pessoa ela está com um comportamento muito divergido daquilo que você espera da pessoa. Só que se você magoar a pessoa, você não vai mudar o comportamento dela. Você tem que negociar com a pessoa, você tem que fazer a pessoa mudar por estímulo próprio, né? Tem outra aqui, ó, despertar o desejo no outro, né? Então isso aqui é como você faz a pessoa mudar o pensamento, né? Se ela tá com um não, né? Você vai mudar esse não despertando o desejo na outra pessoa. Às vezes a pessoa tem R$ 5 e aí e ela tá com você, né? E aí a pessoa quer comprar refrigerante. Aí você vira e fala assim: refrigerante é coisa de gordo, é coisa. Não, refrigerante. Não, pra que você vai comprar refrigerante com esses R$ 5 se você pode comprar coisas muito. Outras coisas, né, que são mais interessantes, né? Que interesse ruim, né? Comprar refrigerante. Aí você pode virar e falar com ela assim: olha,
Você tem R$ 5, vai comprar refrigerante. Com esse mesmo R$ 5 você consegue comprar coisas que vão durar mais do que o refrigerante. Por exemplo, um baralho para nós jogarmos, alguma coisa assim. E um baralho é muito divertido e você vai ter o baralho por muito mais tempo. E aí a pessoa começa a pensar, é mesmo, né? Um baralho, se eu comprar um baralho, eu vou poder jogar e tal. E aí, às vezes, a pessoa, ela, depois de um tempo, ela esquece do refrigerante e muda de ideia. Né? Um exemplo, né? Princípios de servir se a. É, ó, uma coisa, outras coisas aqui que ele coloca aqui. Se interessar pelo outro. Então, por que é difícil se interessar pelo outro? Muitas das vezes nós estamos muito apressados para resolver as coisas e nós só saímos de casa com o tempo marcado e tipo assim, a gente pensa assim, quanto antes eu resolver esse meu objetivo, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais esperto, eu vou ganhar nota X. Quanto mais rápido eu resolver essa prova, esse objetivo, eu vou ter mais tempo, eu vou começar outro objetivo, né? Eu vou ser mais feliz se eu gastar menos tempo para resolver essa ação, né? E aí isso atrapalha muito a gente ter interesse pelo outro, né? Pelas coisas. Chega alguém para te atender em alguma loja, talvez, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você chega na farmácia e você chega com aquela mentalidade assim, ó, eu vou chegar na farmácia, vou ser atendido rapidão e aí eu vou voltar para casa, já vou começar meu outro objetivo e bola, pum, né? Eu sou rápido, eu faço um gol rápido, pá, já fiz meu gol. E aí você chega na farmácia e aí a atendente chega, oi, tudo bem? Aqui posso te ajudar? Aí você, aqui ó, pega eu quero esses medicamentos aqui. Aí a pessoa fala assim, tá bom. Né? E aí ela vai lá, pega o medicamento. E aí ela sabe que você tá com pressa, e ela faz os trem com pressa, e você pega o medicamento e já vai embora. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tchau. Cara, que escroto, né? Que besta, né? Que que craque, né? Que sensação cracuda, né? Agora, se você chega, que droga, né? Se você chega na farmácia, a pessoa vira e fala para você: oi, tudo bem? Que posso te ajudar? Aí você fala: oi, tudo bem? Obrigado, né? Bom, eu fui no médico e o médico me receitou alguns medicamentos. Eu gostaria de que você saber se você tem eles, qual que é o preço, se você, né? E aí se você começa, né? Você começa a inspirar a pessoa a ser o que ela é, a entender o que ela é e a ganhar do que ela é. Ela é uma conhecedora, uma atendente e ela vai te atender e às vezes ela pode até te orientar, ó, esse medicamento aqui é bom você guardar em lugares assim, assim, assado. Esse daqui não é muito bom você deixar exposto ao sol. E aí coisas que ela pode te orientar naquele momento ali, que ela é educada para isso, ela é orientada para isso, você acaba perdendo sendo uma pessoa babaca, uma pessoa apressada, uma pessoa que não tem condições, não tem modos de estar e homenagear a pessoa por estar trabalhando para você naquele período, né? Que ela está ali para você, você é o cliente.
né? Então, às vezes, as pessoas perdem por ser clientes, né? Então, se interessar pela outra pessoa, né? Às vezes você vira e fala, você já tem muito tempo que você trabalha aqui, olha que legal, né? A experiência tem sido boa, você tem alguma coisa que você aprendeu que é legal, né? Às vezes você consegue até descobrir coisas que vão emocionar você por muito tempo, né? Outra coisa, sorria, né? Sorria. Mas não é você chegar e ser um idiota e ficar assim, né? O que é sorrir? É você preparar um sorriso, você, oi, olhar assim para a pessoa e procurar um ponto de sorriso, procurar uma semelhança, algo que lhe faça sorrir. Aí você, oi, e não tipo assim, oi, tô esperando, viu? Vai rápido, né? Você faz aquela cara assim, vai rápido. Beleza, beleza. Oi. Então, tipo assim, aí você chegar, oi, tudo bem? Ah, muito obrigado, viu? Valeu, né? Você vai criando controle de resposta para sorrir. Então, fale para sorrir, não fale para exigir. Então, muitas pessoas elas falam para exigir e nenhum organismo gosta de exigência, porque a exigência ela é dada em momentos de muito estresse, muita pressa e de momentos de emergência. E as pessoas não estão em emergência, só que elas querem cobrar a emergência das outras. Elas viram e falam: "Ei, vai rápido com a minha, me atende rápido. Eu quero fazer o gol rápido, eu quero terminar esse processo rápido." E como que elas falam isso? Elas falam com a cara, né? Elas falam assim, uhum, tá vendo? Eu tô falando assim, vai rápido, ó. Hum, eu tô falando assim, que idiota, por que tá fazendo isso? Tu viu? Ou eu posso fazer assim, tipo assim, obrigado por eu estar aqui sendo atendido por todo esse complexo sócio social, toda essa materialização de Deus e de Jesus e de Maria e de José e de Natal e de Ano Novo e de coisas boas. Obrigado pelo trabalho, pela condição de estar e ser, e aí você vai falando com um sorriso. Então, sempre quando você fala isso, o seu cérebro tende a repetir isso. Eu sei que é comum as pessoas estarem nesse jogo de tempo e de quanto antes fazer o gol, quanto antes terminar as coisas, mais rápido a partida fica segura, né? Tipo assim, o meu dia tá garantido, eu já venci o dia, eu já venci o campeonato, eu já venci esse jogo, né? Então, tipo assim, eu já tô seguro, eu já tô imprimido aqui em vitória. Eu já estou imprimido em vitória nessa parte de compromisso desse dia. Só que o Dale Carnegie, no livro, ele fala que assim você sai até vitorioso. Só que você não leva taças, né? Você não carrega memórias, você não lembra das pessoas, você não cria conexões, você não enxerga o outro, não enxerga as várias reações e realidades de operações, as várias crianças entre nós, né, que saudam a vida com sabores. Então você não consegue ter sabor,
Você vive na individualidade desse auto jogar, né? Então você não consegue jogar com outras pessoas, né? Nem ajudar elas com seu sorriso, digamos assim. E outra coisa que ele coloca aqui é o seguinte, esse cara ele fala assim, ó, o nome do ouro é vivo, ó. O nome, né? O nome da pessoa, o nome é ouro vivo. Ele não fala isso, não. Isso aqui foi eu que coloquei, é ouro vivo. Ou seja, é valioso. É algo que vale vida, né? Que as pessoas morrem pelo nome. Então, o nome da pessoa é algo muito valioso. E quando você aprende o nome da pessoa, e quando você fala o nome da pessoa, e quando você fala sorrindo, com intenção, com interesse do outro de falar, de expor esse nome, você ganha a atenção do outro. Então veja bem o que o Dale Carnegie ele fala no livro. Ele fala assim: eu observei com meus estudos de que quando a pessoa que é desconhecida, e aí você pergunta, ei, qual o seu nome? Com aquela intenção de falar, né? Eu quero falar o seu nome. Ei, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Joaquina. Aí você fala, oi, Joaquina, beleza, obrigado. Joaquina, você pode... Aí a pessoa olha assim e fala... Tipo assim, outra pessoa falando meu nome, ela olha com interesse, ela escuta, né? Ela fala assim, tipo assim, eu quero escutar o Joaquina por essa voz, entendeu? Eu quero saber como que o meu corpo vai vibrar, como o meu nome é por essa voz. E aí você vai criando uma superfície de atenção por contato, de cognição, de falar esse nome. Joaquina, ei Joaquina, né? Não é à toa que a Igreja Católica ela espalha para nós nomes de santos, né? Porque esses nomes, né, nomes bíblicos, nomes de santos, são nomes com muita força cognitiva, muita entonação, existe uma modulação de energia por realce de localidade em nome, né? Quando você localiza um nome, tipo assim, quando eu falo o meu nome para as pessoas, elas localizam muito facilmente na Bíblia. Eu falo assim, o meu nome é Abner. Elas já viram e falam assim, tem muitas pessoas religiosas viram e falam assim, tem na Bíblia. Outras falam assim, nossa, esse nome é difícil, hein? Então elas já se localizam, elas falam assim, poxa, preciso de dar mais atenção para mim falar isso. Alguns falam assim, nossa, esse nome é muito difícil, você não tem um apelido, não? Ou as outras pessoas, as pessoas falam assim, Biner? Biner? Ner? Aí a gente já assume toda essa autoridade, essa sensibilidade, né? Então tem isso mesmo, né? O nome ele é muito importante. Tá lá no livro, vocês podem ler. E vamos lá. Seja um bom ouvinte. Eu tenho dificuldade nessa, ó. Seja um bom ouvinte, né? Um bom ouvinte. Porque geralmente quando as pessoas vão falar para mim, elas falam com um pouco de timidez na voz, eu já reparei, né? Às vezes as pessoas que não falam comigo, quando vão falar a primeira vez comigo, elas falam muito baixo, né? Eu tenho essa relação, né? As pessoas que não falam comigo, geralmente a primeira vez que falam baixo, né?
Então, seja um bom ouvinte. Ouvir as pessoas é você gerar, é você criar a superfície, né? Deixar as pessoas lutarem com a timidez e se expressarem. Então elas vão ganhando condição de se expressarem, elas vão ganhando confiança de falar. E se você falar alguma coisa com a pessoa, ela vai conseguir responder com confiança. Mesmo que ela não tenha resposta, ela vai falar, ela vai se expressar. Ela não vai deixar você na mão se você ouvi-la, né? E aí, dentro de ouvir as pessoas, tem muitas coisas que as pessoas podem falar. Se você aprende a ouvir, você consegue escutar o que elas falam, né? Você não apenas está lá sem escutar, né? Você percebe as orientações. Outra coisa, fale sobre assuntos que interessam o outro. Falar sobre coisas que interessam. Então, muitas pessoas começam assuntos como, por exemplo, nossa, tá calor, hein? Né? Ou, tipo assim, frases corriqueiras, né? Eu tenho certeza que se você, né? Ele também fala no livro, né? Se você se esforça para aprender o interesse das pessoas, se você olha para as pessoas, né? E você vê, por exemplo, no tênis, que a pessoa tem interesse com o esporte, né? Mesmo que seja só utilizando um tênis esportivo, né? Você consegue captar, né? De certa forma, por edições de escolhas pessoais das pessoas, você consegue captar o interesse delas. E aí, quando você vai começar a falar com elas, você pode falar utilizando, criando, né, frases que tentam falar sobre esse interesse, né? Falar sobre esse interesse. Mesmo que seja alguma pergunta tipo assim, ei, tudo bem? Você gosta de praticar esporte, né? Você, tipo assim, você gosta de praticar esporte? Aí a pessoa fala assim, eu gosto. Mas, tipo assim, depois de perguntar o nome, depois de alguma coisa, né? Tipo, depois de uma introdução. Então, você, tipo assim, nenhuma conversa, você, tipo assim, quando você ver alguns interesses das pessoas, você tenta conversar sobre coisas interessantes, coisas que são interessantes para ela, ou coisas que você soube e que pode se tornar interessante para ela. E aí você evita de falar coisas que invalidam o interesse, né? Que tipo assim não são interessantes. Então, se você consegue captar esses interesses, é bom você falar sobre os coisas interessantes. Ele fala isso também. E uma outra coisa que é importante que ele fala é fazer o outro se sentir importante. E aí, como que você faz o outro se sentir importante? Você olha no olho, né? Você ah, escuta com calma, né? Você responde na mesma entonação da outra pessoa. O que é fazer a pessoa se sentir importante? Você escuta ela, você fala assim, legal, cara. Tipo assim, você vai praticando essas coisas, sabe? Tipo, olha, interessante.
é muito interessante isso que você falou. A partir disso que você falou, eu tô pensando nisso aqui. E o que que você acha? Aí a pessoa vai falar assim, cara, eu acho isso, aquilo, mas eu também quero acrescento esse ponto. Aí você, olha que ponto interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, essa sua ideia foi bastante. Vai me ajudar bastante a refletir sobre isso. Né? Algumas coisas assim. E tipo assim, isso não é falsa, isso não é ser falso, isso não é ser interesseiro, isso não é nenhum tipo de apelação no sentido tipo de instalação estereótipica, né? Tem muita gente que vira e fala assim, nossa, que pessoa falsa, isso é tipo estereótipo, né? E tipo assim, em algum momento para algumas pessoas tudo fica falso. Então não leve isso como uma neuroconstrição, né? Não deixe isso traumatizar você, porque muitas pessoas traumatizam a gente, ferram a gente por testes mesmo, testando a gente, né? Tipo assim, tem muitos testes que acontecem aí, vira e mexe, de tramaltinação, né? Tentando fazer a gente, o quanto a gente se ferra na classificação que elas dão sobre a nossa relação momentânea, sobre o nosso trabalho e vice-versa. E isso acontece em muitos cenários, em trabalhos, em salas de aula, em salas sociais. Tem muita gente assim e a gente não sabe por que, que tem gente assim, né? Faltou vacinação, é gente de inteligência, o capeta agindo sobre essas pessoas. Eu sei que pode parecer engraçado, mas muitas pessoas acreditam nisso, né? Pode ser o anjo do mal agindo, inteligência secreta, pode ser costume da pessoa mesmo, pode ser algo tipo assim da pessoa que ela quer expressar esse tipo de classificação e ver o que que dá. Ela quer tipo assim colocar uma pólvora em você, quer fazer você se desatencionar, né? Ficar tensionado por essa classificação. Isso eu vejo direto e isso é uma coisa que acontecia em sala de aula, acontece até mesmo na nossa própria mente, né? Mas é muito difícil a gente fazer isso. Isso aí vem de fora na maioria das vezes, né? E, bom, são formas de vasoconstranger os neurônios, né? Fazer com que você perca a atenção na oralidade, você perca a conversa. Às vezes você está conversando com alguém, aí você escuta alguém, ih, que pessoa, ih, falso, né? Aí você, o que que eu tava falando mesmo? Aí a pessoa, você tava falando isso. Tá. Nossa, mas eu meio que esqueci aqui, cara. O que que aconteceu? Você escutou alguma coisa que, tipo, parecia que você estava sendo falso, mas você só estava sendo solidário, comunicativo, né? E esse mal, esse pigmento do mal aí, te atrapalhou, né? E tem vários nomes para isso. É, existem vários nomes para isso. E, bom, já sabemos, né? Então, esse livro, né? Vamos lá. Então, seja, né? Faça o outro se sentir importante. Do o que doer, pareça o que parecer, né? Não se preocupe com as coisas. Então, esse é o livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas.
Porque é claro que dependendo das pessoas, né? Em sala de aula isso é importante, em salas sociais isso é importante, e consigo mesmo é importante, porque nada melhor do que ser amigo de si mesmo, né? Quando você é amigo de si mesmo, cara, aí você conhece a Deus, você, na minha percepção, você conhece a Jesus. Quando você consegue fazer amizade consigo mesmo em todas as todas as ações que você tem, as reações que você sente, né? Então aqui, ó. Esse livro, ele é bem antigo. 1936, ó. Título original: How to Win Friends and Influence People. Copyright 1936, viu? É... E, então esse livro ele é muito antigo. Pode ser autoajuda, mas esse cara aqui, ó, ele deu muitas palestras sobre isso. Até porque muitas pessoas eram muito tímidas, né, nessa época. Eram tímidas, a sociedade. Ele ajudou muitas sociedades, principalmente empresários, a terminarem negociações, né? E ele foi se especializando e foi a partir das palestras foi aprendendo consigo mesmo e escutando as pessoas e influenciando, né? Aqui, ó. Como e por que este livro foi escrito, que você tem um pouco da introdução da história dele. Aqui, ó, 9 sugestões para tirar o máximo proveito deste livro. Aí ele vai colocando aqui, ó. Tal, como que você tira proveito do livro. Ó, desenvolva um desejo profundo e imperativo de dominar os princípios de relações humanas. Leia cada capítulo 2 vezes. Tal. Ó, o primeiro capítulo. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Então, tipo assim, se você chuta a colmeia, você despreza a colmeia e você dificilmente vai conseguir colher mel e as abelhas vão se revoltar com você. Agora, se você faz amizade com as abelhas, vê o que elas precisam para não se enfurecer com você e para que você possa editar a colmeia no sentido de extrair o mel dela, você precisa desses, desses conselhos, né? Então é coisa simples, né? Coisa de mestres na agricultura, né? Domadores de animais mesmo. Simples quer dizer, isso não é simples, né? É simples no sentido de dizer, né? Tipo assim, é como se você domasse uma abelha. Mas vai lá tentar domar uma abelha pra você ver. Então, tipo assim, é simples falar o que é, mas não é simples fazer. E aí é isso, pessoal, né? Tipo, foi isso aí que meu irmão me influenciou a ler. Eu li, né? Foi uma experiência boa, mas eu já tinha tido contato com livros assim há bastante tempo atrás. Só que eu nunca precisei disso porque eu tenho 31 anos, então eu sou de uma época que a internet não era tão comum, né? Videogame não era todo mundo que tinha acesso, as coisas eram difíceis, muitos conhecimentos não de internet, esse tipo, vão fazer sucesso, vão criar canal, vão fazer isso, aquilo, não era coisa da vida cotidiana e as pessoas precisavam de falar, precisavam de ter amigos e sair, isso, aquilo. Então eu nunca precisei muito disso não, sabe? Só que
as coisas e as pessoas estão mudando muito, e para entender as pessoas e esses comportamentos e não se machucar com isso, né? A gente precisa de até mesmo aprender o máximo de coisas possíveis para saber diferenciar uma coisa da outra, ter qualidade de raciocínio e de entendimento, né? E aí tá aí, né? Até porque tem pessoas que falam coisas que elas nem sabem, né? Tipo, elas falam que a gente é de um jeito e como se a gente sempre fosse desse jeito e sempre tipo assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado para diferenciar as pessoas e tratar bem até mesmo as pessoas que tentam dizer que a gente não é capaz ou que a gente tem problemas, que isso é um problema e isso é um impedimento para alguma coisa, para um sucesso. Então a gente tem que até mesmo cuidar disso, porque nunca se sabe a pessoa que vai emitir essa anotação para sua vida, né? E aí você vai ter que em algum momento desafiar esse poder de notação sobre as configurações de consideração que você emana dessa pessoa. E às vezes essa pessoa até mesmo um familiar e até mesmo está bem dentro de você, né? Faz parte da sua consciência, o seu inconsciente. E aí algum dia você vai ter que derrotar essa pessoa, se essa pessoa vive em você, para ser aquilo que você é, livre, né? Livre no sentido da sua verdade, da sua capacidade, né? Então, às vezes, né, tem muitas mães, ações aí no seu cérebro, padrões nas ações do seu cérebro, que você vai ter que lutar contra eles e vencê-los, né? Então, tipo assim, matar padrão e tipo assim, munições, né? Pra ser aquilo que você é, ter o sucesso da sua vida, falar, conhecer pessoas, ter experiências, isso e aquilo. E não é culpa de ninguém, né? Os personagens da vida estão aí só para ajudar da forma que eles podem, né? Do limite que eles podem ajudar. Personagens, né? Por mais que tenham em sua consciência, no seu inconsciente, muita contração, né? Por ter dado muita coisa para sua vida acontecer, são só personagens. E eu falo abertamente, por mais que sejam familiares, por mais que sejam pessoas que, né? Uma hora elas vão cair por terra porque Jesus vai vir salvar. O que é o Jesus no sentido? Alguém vai superar elas, né? E sempre assim. Está marcado para acontecer na nossa vida. A gente vai se relacionar com pessoas que vão nos ter por mais tempo, né? Vão doar para nós mais do que essas, né? Vão nos comprar. E mesmo que não seja a esposa, a namorada, a esposa, o filho, né? Vai ser você mesmo, né? Vai ser aquilo que você vai se tornar para ser o herói da sua vida, para manter você vivo, independente de como você esteja, né? Um dia o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos vão todos cair por terra, né? E nesse dia você tem que estar preparado, porque cair por terra não é morrer fisicamente falando, mas em algum momento você vai ver a luz por trás desse acontecimento, né? E não precisa de ser a morte das pessoas, às vezes é a morte do que elas carecem no seu inconsciente. Você vai precisar de pensar sem essa pressão no seu inconsciente. Você vai precisar de aliviar o seu inconsciente dessa pressão,
dessa tipo assim, obrigação, dessa consubstanciação de ordem de processamento cerebelar, né? E aí isso acontece, você de uma hora para outra você tem que de alguma forma você tem que liberar essa química, essa vasoconstrição demandada e seguir em frente, pensar, né? E aí você vai conseguir pensar e retroprojetar o seu pensamento da forma como você realmente quer e não como as pessoas consolidam você no raciocínio individual delas de pensar e formatar ideias para que você tenha elas como base de construção de pensamento. Por mais que às vezes isso seja obediência de um passado seu, você tem sempre um presente e um futuro para renovar e ver se deve manter ou deve vender ou deve se entregar a elas a partir de pesos e medidas, né? E aí, isso às vezes é muito difícil para muitas pessoas, né? Inclusive para mães, e em seus filhos. Só que estudando, trabalhando e fazendo as coisas certas, isso não vai se tornando difícil. Isso vai sendo o caminho, a verdade e a vida. Acontece que as pessoas às vezes não fazem as coisas no tempo certo, das condições certas e às vezes atrasa, né? Atrasa essas coisas, né? E aí, normal, né? Tem muita gente aí que é atrasada, mas estamos aí para para continuar, né? Para tentar desatrasar, né? Se tá atrasado, vamos ver o que dá para fazer para entrar no tempo, né? E aí nos livrar do atraso e seguir a partir de agora no tempo certo, né? Então é isso, é mais ou menos essa reflexão, né? E bom, tem muitas coisas que a gente vai pensando durante a leitura e isso se faz agradável porque você vai descobrindo o seu potencial florescendo com base nas ideias que o autor te ajuda a ter, né? Ele te emana coragem dessas ideias. Você fala assim, cara, por que eu não faço isso? Por que eu não começo a fazer isso? Se isso é tão importante, eu posso tentar fazer isso, aquilo. E isso é legal também. Só que é claro que isso é um momento de ansiedade por ter conhecimento disso. É como se você estivesse formando ondas, picos de ondas, por ter conhecimento disso. Só que é legal, mas as ondas vão se acalmar e é bom você deixar as coisas gradativamente, não exigir muito de você, muita mudança de você na hora que você está nessa miríade, né? Ilusionado por essa informação, né? Vendo essa miragem, né? E admirando essa miragem de você nessa prática, né? Saiba que isso é possível e aplique quando for cabível. Não exija de você assaltar o seu condicionamento e o seu equilíbrio de vida para ser uma pessoa mais isso. Apenas vá com calma e aproveite, né? É isso. Isso é o que eu deixo para vocês dessa leitura. Esse estudo e essa reflexão. Revisão, né? Revisão. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!